E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Matas, né? E eu queria começar aqui esse vídeo agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. A gente conseguiu aí bater os 1000 inscritos, né? Então eu agradeço desde já a todos vocês que estão aqui inscritos no canal, acompanhem e também continuem divulgando aí o canal para que esse canal aqui cresça mais, a gente consiga construir uma comunidade, né, de pessoas que vão mutuamente se ajudando nessa busca pelo conhecimento. Ok? Então, desde já aqui, o meu agradecimento a todos vocês. E sobre o vídeo propriamente dito, né? E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e qualquer dúvida aí no decorrer do vídeo, vocês colocam aí nos comentários. Mas, voltando aqui para o tema do vídeo, né? Esse vídeo aqui eu queria justamente discutir e refletir aqui com vocês, né, sobre essa questão do negacionismo científico, né? Esse termo que se tornou meio que moeda corrente, né? Principalmente na boca de jornalistas que normalmente não entendem nada de ciência, né? Não entendem nada de lógica, não entendem nada de metodologia científica, não entendem nada de epistemologia e por aí vai. Ok? Mas que certamente sabem muito do uso e da manipulação política, né? Então, esse vídeo aqui eu queria justamente tentar refletir com vocês aqui, e vocês podem colocar aí as suas questões nos comentários, sobre o papel que esse termo negacionismo científico desempenha no debate público brasileiro, né? Porque se tornou uma espécie de lugar comum em que as pessoas usam o termo sem refletir sobre o que ele realmente significa e qual a razoabilidade que ele possa ter. Ok? Então, o ponto de partida para a gente entender isso é justamente examinar como ele é usado, né, no debate público brasileiro. E a gente observa normalmente que ele é usado da seguinte maneira. Normalmente se chama um cientista, né, que é previamente selecionado por uma patota de jornalistas, né, com uma crença prévia, e que seleciona aquele cientista, né, ou aquele pesquisador de acordo com as suas crenças prévias, né, para justamente sustentar aquilo. Então a gente já vê que há um vício na coisa, né, que é o chamado problema do viés, né, o viés do bias, né, que se chama em inglês, que já mostra o vício próprio na escolha. Mas o que é realmente relevante é como esse pesquisador é apresentado e como a apresentação desse pesquisador nesse contexto jornalístico, nesse contexto midiático, ele apresenta uma compreensão equivocada, uma compreensão estreita e equivocada de ciência. Ok? Então, em primeiro lugar, o que a gente observa é que o grupo jornalístico, né, aquele grupo midiático, ele apresenta o cientista normalmente como um oráculo, né? Ou seja, ele é aquele arauto, aquele porta-voz que vai apresentar a verdade fundamental e o conhecimento irrevogável, né? O conhecimento infalível para a população, para os leigos, né? E que na medida em que é um conhecimento infalível, né, e que é uma verdade irrevogável, né, só cabe a nós, né, só cabe, no caso, talvez eu não, porque eu posso ser considerado um especialista, porque eu estudo justamente essas questões das metodologias formais, né, principalmente nessa questão das relações de consequência e como uma coisa justifica a outra, né? O que é uma reunião entre lógica e epistemologia, né, métodos formais e epistemologia. Então você tem essa visão oracular, né, em que essa visão oracular ela passa a visão de que a ciência é constituída de um conhecimento infalível e que a verdade vinculada a esse conhecimento é uma verdade correspondencial forte, ou seja, é uma verdade que estabelecida desde já não pode deixar de ser. Ok? Inclusive, para quem tiver interesse, eu tenho aqui uma resenha do livro O Conhecimento Científico, do professor Newton da Costa, que talvez seja o pesquisador com maior renome internacional, o pesquisador brasileiro com maior renome internacional, né, que ele apresenta justamente uma teoria original, né, a compreensão que ele apresenta é uma compreensão original sobre a natureza do conhecimento científico e a verdade vinculada a ele, né? Justamente que no âmbito das ciências empíricas você tem um tipo de conhecimento muito específico, é um conhecimento que ele chama de conhecimento fraco, e por conta da justificação, né, ele utiliza a teoria clássica do conhecimento, que é
conhecimento é a crença verdadeira justificada e a justificação vinculada ao conhecimento científico é um tipo de justificação fraca. Né? Aí vocês olhem lá e também a questão da quase-verdade. Ok? Mas voltando aqui ao nosso tema, né? Então a gente vê a imagem, né, de ciência que é passada nesses grupos midiáticos é justamente desse conhecimento infalível e dessa verdade inquebrantável, digamos assim, essa verdade como aço, né, inquebrantável. Só que essa imagem que a mídia vende, ela se contrasta de forma extremamente radical com a imagem da ciência que a gente vê na pesquisa da teoria das ciências, né, que envolve principalmente a metodologia, a epistemologia e a lógica num sentido amplo, ok? Que envolve aí todo tipo de estudo que envolve relações de consequência lógica. Aqui é uma lógica num sentido amplo, não no sentido da lógica formal específico, por exemplo. Mas aí o que englobaria o que os antigos, né, chamavam de tanto da lógica material, ok? É o estudo quase da racionalidade humana. Então, o que a gente encontra nesses estudos, por exemplo, sobre defeasible reasoning, né, raciocínio derrotável, lógicas não monotônicas, né, lógica indutiva, que eu já falei aqui, tem um vídeo também sobre essa questão das lógicas indutivas e indução, é justamente o contrário. Né? O que a gente vê, por exemplo, no que diz respeito às lógicas não monotônicas, né, que é um tipo de relação de consequência lógica que é muito aplicado justamente na inteligência artificial e também na metodologia científica, é justamente um tipo de consequência lógica. Você tem um conjunto gama de premissas, né, ou um conjunto de informações, de dados, né, que sustentam uma determinada conclusão, uma conclusão P, por exemplo. Né? Então, uma relação não monotônica de consequência lógica é justamente uma relação em que, dado esse conjunto, né, esse conjunto de base, né, ou seja, digamos assim, as informações prévias que a gente tem, se você acrescentar evidências, você acrescentar informação a ela, você acrescentar verdades a ela, pode acabar derrotando aquela conclusão. Ou seja, você não tem a garantia de acrescido informação, você mantém a relação de consequência lógica. Né? Isso pode ser expressado de forma mais intuitiva para quem não é muito, para quem é leigo nessa área, com a teoria da derrotabilidade, né? Por exemplo, do John Pollock e outros que estudam isso, né? Modelos também vinculados com outros tipos de epistemologia formal, por exemplo, com modelos AGM e por aí vai. Mas a teoria da derrotabilidade é interessante para a gente entender. Então, por exemplo, o que caracteriza, por exemplo, uma maneira de caracterizar o tipo de caráter justificatório, né, ou caráter justificativo no âmbito da ciência empírica, é justamente a derrotabilidade. Ou seja, se você tem uma evidência, né, uma evidência que suporta uma determinada proposição, a verdade de uma proposição P, tornando ela provável, né, mesmo com alto teor de probabilidade, esse suporte evidencial, ele é derrotável, ou seja, pode haver uma nova evidência E+, que fornece uma derrota, ou seja, mina o caráter evidencial, o suporte evidencial daquela relação de consequência lógica. Então você tem, por exemplo, um conjunto gama, esse conjunto gama tem um suporte evidencial que torna uma proposição P provavelmente verdadeira. Mas pode acontecer de você introduzir um conjunto de evidências E+, para esse conjunto gama, que na verdade derrotam o poder evidencial desse conjunto gama para sustentar P. Ok? Tornando, na verdade, P improvável, ou tornando, na verdade, dando uma razão prima facie para acreditar na negação de P. Isso aí é justamente, essas duas possibilidades, né, é justamente aquilo que o Pollock distingue de undercutting defeater, né, um derrotador, undercutting defeater, né, em contraposição a outros tipos de derrotadores. Né. Então, o que a gente vê é justamente isso, né, no âmbito das ciências, ou seja, uma evidência, o tipo de raciocínio e de justificação encontrado no âmbito das ciências empíricas principalmente, é justamente esse tipo de relação de derrotabilidade. Ou seja, um conjunto de premissas, né, ela pode fornecer suporte evidencial para aquela conclusão, mas
mas embora essa relação de consequência lógica que está envolvida nesse suporte evidencial não é definitiva. Ela pode ser derrotável por evidências, por outras evidências que podem ser apresentadas e adquiridas, né? Novas informações, etc. E é isso justamente que a gente está vendo nesse debate, por exemplo, na pandemia. A gente está vendo um problema novo, que a gente sabia muito, que a gente sabia e ainda sabe muito pouco, e que a todo momento a gente vê determinadas posições sendo derrotadas, aparecendo evidências novas que derrotam, fornecem algum tipo de evidência que derruba ou mina aquele suporte evidencial anterior, ok? Então, essa visão é a visão natural da ciência, do âmbito das ciências empíricas, e é uma visão saudável que tanto preserva o valor do conhecimento científico, né? Porque você consegue, por meio disso, como o próprio vídeo lá, quem assistiu o vídeo lá sobre o livro do professor Newton da Costa vai ver isso, né? Você tem isso, o fato da relação de consequência, né, ou da justificação envolvida nas ciências ser derrotável, não se segue disso que não há conhecimento nas ciências e que não há verdade nas ciências, né? O que ocorre é que há uma noção um pouco mais fraca de conhecimento e uma noção pragmática de verdade envolvida no fazer científico, nas teorias científicas, né? E na ciência enquanto um empreendimento epistemicamente orientado, ok? Então o que a gente vê é justamente que há uma completa deturpação, né, da visão da ciência, uma deturpação da ciência no âmbito da discussão midiática. Ou seja, quando a gente estuda propriamente a lógica, a epistemologia, a metodologia das teorias científicas, a gente vê justamente uma coisa completamente contrastante com o que é apresentado em âmbito midiático, né? O que faz um mal desgraçado, né, para o debate público, viciando o debate público e vinculando o termo ciência a uma espécie de termo que tenta minar ou calar certas partes no debate público. Então, a ciência não é mais um âmbito epistêmico que pode nos auxiliar no debate público, né? Ela é simplesmente um termo que eu posso taxar, né, usar para taxar determinados partícipes no debate público e tentar minar a sua posição no debate público, né? Ou seja, tentar retirar aquelas pessoas ou criar a imagem que aquelas pessoas não devem ter espaço, né? Não devem ter parte na discussão pública, né? Ou seja, você acaba fazendo com que o termo ciência tenha uma conotação política e não epistêmica. E isso é claramente um vício, né? É claramente uma atitude que vicia o debate público, né? Esvaziando qualquer atitude epistemicamente saudável e virtuosa, né, que se possa ter no debate público. Ok? Então, nessa medida, o papel da mídia hoje em dia é claramente corruptivo, né? É corruptivo e disruptivo, porque ele rompe qualquer tipo de debate e discussão séria e epistemicamente orientada que se possa ter no âmbito da discussão pública, né? Falsificando a própria base, né, o próprio terreno de racionalidade que deveria se prezar na discussão pública, né? Eu acho que eu fui claro nos meus pontos. Basicamente era isso que eu queria considerar justamente algumas reflexões que eu queria ponderar sobre essa questão do debate público, né, e o uso do termo negacionismo científico, né, e mostrar justamente que o uso completamente deturpado e corruptor, né, que a gente vem encontrando hoje em dia no debate público brasileiro. Então, se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue o canal aí para os seus amigos aí que estejam interessados em refletir também sobre vários temas aí, né, envolvidos ciência, lógica, filosofia, literatura também, cinema, que eu vou, por exemplo, eu pretendo soltar aí um vídeo que na verdade era para ser antes desse, né, que era sobre o Ivan Illich, né, a morte de Ivan Illich do Tolstói,
e o filme Ikiro, do que Akira Kurosawa, né? Que provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou soltar aí, pelo menos está no plano, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu posso estar aí tirando dúvidas ou então refletindo junto com você. Um abraço a todos e até mais.